Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o K, analista aqui da equipe do Já Invest e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando o Ibov, que é aquela série que a gente vai trazer análise em vídeo de todas as empresas do Ibovespa e hoje a gente vai falar da Ambev. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para você não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Lembrando que nada do que eu falar aqui vai ser recomendação de investimentos, a gente tem recomendação sim para quem é assinante do GA Pro, né, que é o nosso serviço de assinatura, onde a gente tem várias exclusividades lá dentro do site do Gerando Alfa, vários acessos exclusivos e ferramentas e funções, e também as nossas carteiras recomendadas. Mas se você quiser conhecer um pouco mais, é só você escanear esse QR Code que está aqui na tela, que você vai direto para o site, onde vai explicar tudo para você sobre o que é ser um assinante GA Pro. E aproveita também e segue a gente nessas redes sociais que estão aqui em cima, beleza? Bom, hoje, como eu comentei, a gente vai falar da Ambev, que acho que é mais uma daquelas empresas que dispensa a apresentação, né? Esse é o lado bom de falar das grandes empresas do Brasil, mas caso você não conheça a Ambev, ela é uma das maiores empresas produtoras e revendedoras de cerveja que a gente tem no Brasil, tá? E por que uma empresa que produz e vende cerveja ela é tão grande no Brasil a ponto de ser uma das maiores da nossa bolsa? Acontece que o mercado de cerveja no Brasil ele é um dos maiores mercados de cerveja do mundo, né? O brasileiro gosta muito de beber cerveja. Claro que a Ambev também vende outros tipos de bebidas que não são cerveja, bebidas não alcoólicas, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas o foco ali, o core do business da Ambev é vender cerveja, né? E hoje o Brasil é o terceiro maior produtor do mundo. Esses números são até 2016, eu peguei de um sindicato de cervejarias aqui do Brasil, mas não deve ter mudado muito. A gente é um país que gosta muito de beber e de produzir cerveja. Então, o mercado de cerveja é muito grande e a gente tem um player que é dominante nesse mercado, que é a Ambev, uma das maiores produtoras do Brasil, mas não é a única, né? Ela tem certa concorrência. E onde que a Ambev atua hoje em dia, né? A Ambev, ela é uma empresa tão grande que ela conseguiu se internacionalizar para fora do Brasil. Isso é muito raro da gente ver, né? Principalmente empresas que revendem produtos, por exemplo, a Alpargatas, né? Conseguiu internacionalizar ali o seu resultado com a Havaianas, mas é muito raro uma empresa do Brasil conseguir fazer isso, né? A gente está vendo a M Dias agora anos ali, não consegue internacionalizar de uma forma relevante sua receita, a Ambev consegue, né? Claro que a maior parte do resultado ainda vem do Brasil, mas ela tem operação também no Canadá, na América Central e no Caribe, e na América Latina aqui, com exceção, lógico, do Brasil, né? Então, América Latina sem o Brasil, são 18 países que ela tem presença atualmente. Uma coisa que você já pode ter notado aqui que é interessante é que ela tem presença lá no Canadá, de uma forma até que relevante, e não tem nos Estados Unidos, que estaria ali perto, ela poderia atuar. Acontece que a Ambev ela é controlada por uma outra gigante do setor de bebidas mundiais, que é a InBev, a gente vai falar mais para frente, e a InBev tem atuação nos Estados Unidos, então não tem motivo para a Ambev atuar lá e a controladora meio que não deixa, né, a Ambev entrar ali, porque, enfim, acabaria tendo que reduzir, acabaria tendo que dividir os resultados ali com a controladora, não faz muito sentido. Então a Ambev ela não vai conseguir atuar naqueles países onde a InBev, que é a controladora dela, tem presença, e um deles é o mercado americano, como a gente viu, o segundo maior do mundo, né? Falando aqui do ponto de vista de relevância, né? A gente viu que ela está presente em todos esses países, mas qual é a operação mais relevante da Ambev hoje, né? Eu vou aproximar um pouco mais. Vocês vão ver que 49% do volume de vendas dela é de cervejas no Brasil, de 15% de bebidas não alcoólicas no Brasil, então o Brasil corresponde aí por mais de 60% do volume de vendas da Ambev. O resto da América Latina, 21% do volume, Canadá 6% e América Central e Caribe 8%. Esse é do ponto de vista de volumes, mas cada um desses produtos aqui tem mix de preços diferentes que acabam impactando a receita de formas diferentes. Então, olhando a receita, a gente consegue ver uma pequena diferença. Cerveja no Brasil segue sendo a mais relevante, mas a bebidas não alcoólica cai bastante, fazendo com que o resultado da Ambev no Brasil seja aí cerca de 50%, 55%, e os outros 30%, 40% vêm de fora do Brasil, né? Sendo que a América Latina agora tem uma representatividade muito parecida, só que o Canadá ele cresce, né? A gente vê que o Canadá tem um volume pequeno, mais um ticket maior, que faz com que, e uma consistência também maior, que faz com que ele tome um percentual maior da receita, e a mesma coisa que a gente vê na América Central e no Caribe. Seguindo aqui, né, pensando no mercado que é mais relevante para a Ambev, como a gente viu que é o mercado brasileiro, 50%, 60% da receita dela, qual que é a posição dela nesse mercado, né? A Ambev, em 2021, finalizou o ano com um market share ali de cerca de 60% do setor, né? Ela já teve mais ou menos 80% no passado. A gente viu
uma entrada forte aí, principalmente da Heineken, que hoje tem 20% de market share, e a gente tem também o grupo Petrópolis, que é dono da Itaipava, né? A gente vai falar um pouco mais de marcas para frente, mas mais ou menos esses 3 grupos aqui brigam e dominam aí o setor já faz um bom tempo, né? É claro que a gente não tem esse número aqui atualizado 2022, mas não deve ter mudado muito, né? A Ambev tem protegido esse market share aí de cerca de 60% nos últimos 5, 6 anos. Não consegue crescer, mas também não tem perdido tanto. Pelo menos parou de perder, né? Porque ela vinha perdendo market share nos últimos 10 anos aí para Heineken, para outras concorrentes. E agora pelo menos parou de perder. Quando a gente pensa aqui do ponto de vista de marcas da Ambev, né, ela tem uma estratégia muito diversificada, então ela atende desde ali de um consumo mais barato, digamos assim, uma classe mais de um poder de renda menor, classe C, classe D, até uma classe média e uma classe alta ali que gosta e pode, né, não só gosta, como pode pagar mais caro em bebidas, né? Então ela tem os produtos core dela, que dominam a maior parte da receita dela, que é a Skol e a Brahma, principalmente, tem a Antártica também, mas ela tem outros produtos aqui não alcoólicos, né? Então muita gente não sabe que ela é a produtora ou a distribuidora oficial aqui por meio de parcerias das marcas do Guaraná Antártica, da Pepsi, H2O, né? Ela tem também os produtos premium, né? Então tem a Budweiser, que tá um pouco mais fraca aqui no Brasil, mas na América do Norte ela é bem forte. Ela tem aí Corona, né? Enfim, Gatorade, várias outras marcas que estão aqui na tela e várias outras que não estão aqui, né? Então a Ambev ela tem um portfólio gigantesco, né? Aqui a gente trouxe só alguns exemplos para dar uma ideia da dinâmica de onde ela se encaixa ali na pirâmide. E ela tem até produtos muito premium, que é, por exemplo, o produto Suco do Bem dela, né? Que é um suco ali super não saudável, lógico, né? Mas o mais saudável possível que você pode fazer de uma maneira produzido de uma maneira de larga escala, né? E, enfim, tem um preço maior, as pessoas gostam dessa pegada mais fit, dessa pegada mais saudável. Então ela atende praticamente todo mundo, né? Seguindo aqui, um outro ponto importante de falar da Ambev é a composição acionária dela, né? Quem é que controla a Ambev, né? Eu comentei no início do vídeo que ela é controlada pela Embev, né? Que é uma outra empresa gigantesca no mercado de cerveja, no mercado de bebidas internacional, que hoje controla aí mais ou menos 61% das ações ON, né? Tem um outro grupo aqui que também tem 10%, mas o mais relevante aqui é a Embev. Por que isso é relevante, né? A Embev, não sei se todos sabem, mas ela é controlada aqui principalmente pelo grupo 3G, né? Que é o grupo dos 3 grandes investidores brasileiros que a gente tem aqui no Brasil. O Sucupira, o Marcel Telles e o JP Lehman, né? Que são multibilionários, muito conhecidos e tiveram vários investimentos aqui no Brasil. Eles controlam a Bembev, que por sua vez controla a Ambev, né? Isso até um tempo atrás, até uns 2 anos atrás, era muito bem visto, né? O grupo 3G por trás da Ambev, anos de boa governança, anos de histórico de geração de valor. Só que recentemente, uma outra empresa que eles têm envolvimento, que é a Americanas, acabou acontecendo aí um grande escândalo, talvez a maior fraude financeira que a gente já viu na história do Brasil, e o grupo 3G está envolvido, logicamente, indiretamente ali ou diretamente no comando da Americanas, né? Por enquanto não tem nenhuma acusação em cima dos 3 principais nomes aí do grupo, mas eu acho que isso colocou ali, como diz muito bem essa matéria aqui, né? Colocou a Ambev no radar, assim, acendeu um pouco do alerta dos investidores que sempre pagaram um prêmio pela governança da Ambev, que talvez não tenha tanto motivo para pagar esse prêmio assim, né? Então, inclusive, me deixa aí nos comentários se vocês acham que faz sentido ter um prêmio ali de governança pela Ambev depois do que aconteceu com a Americanas, ou se cada empresa vocês veem de uma forma diferente e não misturam as duas coisas, que eu quero saber a opinião de vocês. Seguindo aqui um pouco do histórico da Ambev, né? A Ambev, mais ou menos ali nos anos 2000, né? Ela teve uma fusão muito importante no setor, que foi a fusão da Brahma com a Antártica, né? E foi dali que nasceu a Ambev. E aí ela traz o histórico do que foi feito até então, né? Entre 2002 e 2004, eles começaram a expansão internacional, né? Então, essas barras que a gente está vendo aqui é o EBITDA da empresa em reais, e essa linha aqui é a margem EBITDA, né? Então, a gente consegue ver o crescimento forte que a Ambev entregou nos últimos anos. Então, ela passou por um período de expansão internacional, com algumas aquisições ali pequenas fora do Brasil. Passou um período muito positivo de 2005 a 2008 de crescimento orgânico, né? Então, foi um período muito bom ali no Brasil. Se eu não me engano, o primeiro mandato e o segundo mandato do Lula, que foi justamente quando a gente teve
é um período de queda ali de dólar, favoreceu muito os custos da Ambev, ela conseguiu ganhar margem nesse momento, o consumo do Brasil cresceu bastante, o PIB cresceu, né? Então é muito importante que o PIB esteja crescendo, principalmente o PIB per capita, para a população consumir mais das bebidas que a Ambev vende. Então foi um período muito bom de crescimento orgânico para a Ambev de 2005 até 2008, né? Saiu de 6,3 bi de EBITDA para 9,2. De 2009 a 2012 ela teve um momento de produtividade e geração de caixa, né? Então ela nesse momento, né, de 2009 até 2012, foi o momento onde ela atingiu aquele market share de mais ou menos 78, 80%. A gente encontra matérias informando que esse era o market share da Ambev, então foi um momento onde ela ficou muito dominante no setor, com uma margem muito alta, chegando ali próximo de margem EBITDA, chegando próximo a 50%, né? Foi um momento também onde ela conseguiu atingir aqui, entre 2013 e 2015, o maior nível de eficiência operacional dela, né? Então, ela estava rodando com uma margem muito boa, era líder do setor, e ela conseguia pressionar muito os fornecedores dela. Até hoje ela faz isso, mas aquele momento era o melhor momento dela, então ela conseguia gerar muito caixa, porque ela era a maior do setor, não tinha ninguém ali para competir com a Ambev, então ela mais ou menos ela ditava os termos do setor, né? Então muitas empresas, né, muitos bares, né, muitas distribuidoras não gostavam de trabalhar com a Ambev, mas dependiam da Ambev, né? Então a Ambev sempre foi conhecida por forçar muito ali os pagamentos, então ela demora para pagar e quer receber o mais rápido possível, né? Então a geração de caixa da Ambev sempre foi muito boa porque ela era dominante. Só que uma coisa a gente viu que começou a acontecer aqui de 2015 para frente foi uma queda vertiginosa aqui da margem EBITDA, né? Saiu lá de 50% para beirar 31% em 2021, né? O que aconteceu? A empresa coloca aqui houve uma perda de momentum de 2016 até 2019. Claro que a gente teve a crise no Brasil de 2015, 16, 17, PIB, a maior recessão dos últimos 10 anos, isso com certeza impactou, né? Então a gente consegue ver que, por exemplo, os volumes de venda caíram bastante, né? 2014 foi um dos maiores níveis de volume e só caíram, né? Caíram todos os anos quase, né? Com algumas pequenas recuperações, mas não recuperou, né? Somente em 2021 é que ela voltou para um nível lá de 2014. Então ela ficou vários anos ali vendendo a mesma coisa. A gente teve um aumento de competição, então lá para 2015, 2016, a Heineken começou a entrar com mais força aqui no Brasil, começou a ganhar market share, a Petrópolis, outras pequenas cervejarias artesanais, principalmente, o número de players aumentou muito no setor, né? É um setor com baixa barreira de entrada, pelo menos para cervejarias artesanais. Então, ela estava apanhando aqui na parte de concorrência e também na parte de custos, né? Apesar de ela colocar aqui perda de momento, talvez ela deveria mudar esse título aqui para pressão de custos, alguma coisa assim, porque entre 2016 até 2020, 2021, a Ambev ela teve um momento de pressão de custos muito forte, né? Então eu trouxe aqui para vocês verem, né? Aqui é o gráfico da Ambev, acho que eu vou até mostrar primeiro a pressão de custos para vocês. Esse gráfico aqui é o gráfico do trigo, né? Que é uma commodity já convertido em reais, né? Então o trigo ele é uma das principais commodities que é utilizada ali na produção do malte, né? Que é utilizado para fazer cerveja, não é o único, né? Tem outras commodities, mas quis trazer uma só para não ficar muito confuso aqui, para vocês perceberem como que o ano de 2008 até 2009, 10, ali, até 11 mais ou menos, foi um período muito bom para a Ambev, porque uma das principais commodities dela estava em queda ou até mesmo estabilizada, né? O que permite com que ela cresça, repasse preço de uma forma confortável. Só que a partir dali de 2016 para frente, né, que foi quando ela começou a sofrer, a gente viu uma alta praticamente todo ano, todo trimestre. O preço, né, o custo da Ambev, né, as commodities que mais custam para ela, começaram a subir. No mercado internacional, a gente teve um aumento do trigo como nunca se teve na história, muito rápido também. A mesma coisa você vai encontrar no açúcar, você vai encontrar em outras commodities, no alumínio, que é utilizado para as latinhas das latas da Ambev. Então, eu trouxe o trigo aqui como exemplo, mas para vocês verem, né? Em dólar, né, convertido já para reais, uma alta de 2016 até 2022 ali de 312%, ou seja, o custo da Ambev mais do que triplicou em 5 anos praticamente. Então, isso daqui dificultou muito a vida da empresa, né? E aqui já está em dólar, então tem que lembrar que o dólar subiu bastante, não foi só a commodity. A commodity subiu muito, né? As commodities subiram muito, mas a gente teve um dólar que saiu de R$3 para 6 quase no pior momento da crise. Então isso acabou impactando muito os custos da Ambev, né? E ela, apesar de conseguir repassar ali na receita, ela conseguiu repassar, ela não conseguiu repassar tudo. Se ela repassasse tudo, ela ia vender cada vez menos, né? Então ela
tentou repassar o máximo possível, mas mesmo assim perdeu margem nesses anos aqui entre 2016 e até 2020, 2020 e 2021 ela estava perdendo margem. Né? Para tentar aí se recuperar, sair do lugar, ela iniciou uma jornada de transformação, né? Finalmente acordou ali para competição, então acordou para o digital, criou novas iniciativas no digital, como o BIS, como o Zé Delivery, que são aplicativos ali ou para pessoa física ou para pessoa jurídica, para utilizar da capilaridade que ela tem para revender e alcançar mais pessoas e alcançar, assim, conseguir distribuir melhor assim as vendas dela, começou a rever o posicionamento de marca dela, que era muito básico antes, era muito focado em campanhas muito genéricas, sem criar conexão. Então, eles começaram a rever os planos, começaram a focar bastante na marca premium, que tem naturalmente uma defesa maior em momentos de crise, porque a pessoa que tem renda para pagar R$10 numa cerveja, ela não vai deixar de pagar R$10 na cerveja, sendo crise ou não sendo crise. Então, ela começou a fazer algumas mudanças no modelo de negócio dela, nas estratégias para tentar reverter essa situação. Deu sim uma melhorada em 2022, né? A gente já esperava, a gente fez outros vídeos falando da Ambev já, que provavelmente viria essa melhora, mas o que realmente vai melhorar aqui a vida da Ambev é uma queda nos custos, né? Então, se a gente vê, eu vou tentar aproximar esse slide aqui, slide não, né? Esse gráfico. Ela já teve uma queda aqui bem importante em dólar, né? Dos custos do trigo. O trigo tem caído bastante aí, ajudado muito a M Dias, inclusive. Finalmente um sossego aí para as empresas que dependem do trigo. E isso daqui deve melhorar um pouco a pressão de custos dela se esse movimento continuar, né? Mais uma coisa que as pessoas falam é justamente que a Ambev, né, ela não gera valor, né? Se a gente não gerou valor para os acionistas nos últimos anos, né? Se a gente pegar aqui a Ambev dos últimos, de 2013 até 2023, a empresa ficou basicamente de lado, né? Aqui as cotações, lembrando que esse gráfico aqui já considera os dividendos. Então, a Ambev, de 2013 até 2023, teria dado um retorno de 17% versus 98% aqui do Ibovespa. Então, ela perdeu para o Ibovespa, que nem foi um índice bom nesse período, né? Mas aí o que a gente tem que olhar também, né? O pessoal que gosta muito de Ambev, normalmente tem na memória essa Ambev aqui, né? Que deu esse retorno todo. Então, quando a gente vai olhar a Ambev, a gente tem que perceber que foram dois momentos, né? De 2002 até 2015, a empresa cresceu num EBITDA, né, um CAGR de 17%, ao mesmo tempo que ela crescia a margem. Então foi uma ótima empresa até 2015. A Ambev era, sem dúvidas, uma das melhores empresas da Bolsa. E foi pega numa curva muito forte, né? Era competição, era custo, era crise no Brasil, era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que foi desafio demais para a empresa e ela não conseguiu lidar com isso, sair dessa situação melhor do que ela entrou, né? Então a Ambev acabou ficando aí de lado, né? Se a gente pegar aqui 2016 até 2021, foi justamente o período que ela meio que não saiu do lugar, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, 2011, 2010, né? Se a gente pegar aqui, 2016, foi mais ou menos a partir daqui que a gente vê que ela não sai do lugar. Por quê? Porque os resultados dela não saíram mais do lugar desde 2016, né? Então, passando pelo histórico da Ambev, vamos falar quem que é a empresa hoje, finalmente, né? Então, hoje a Ambev está presente em 95% do território brasileiro. São 29 cervejarias, né, que são as fábricas, né, que fazem as cervejas. Ela tem várias dessas plantas são verticalizadas, então ela consegue produzir ali o vidro, né, consegue produzir a cerveja, já consegue rotular, já consegue enviar, né, para entrega. São 157 pontos de revenda no Brasil inteiro para facilitar a entrega ali dentro das cidades. São 111 centro de distribuição para armazenagem do estoque dela, para também melhorar o alcance dela. São mais de 1 milhão de pontos de venda, então ela consegue levar isso a mais de 1 milhão de pontos de venda, né? Bares, restaurantes e tudo mais. São mais de 2 mil caminhoneiros no Tier 1, né? Ou seja, que trabalham aqui entre a revenda, os CDs, na parte estrutural da primeira camada ali de logística da Ambev, e mais de 8 mil veículos no Last Mile que leva, né, que sai dos CDs e vão para esses 1 milhão de pontos de venda. Então a Ambev tem uma capilaridade muito grande, né? Aqui no meu bairro, por exemplo, toda vez que eu vou para academia, eu vejo pelo menos uns 2 caminhões da Ambev. Quando eu volto, eu vejo mais 2. Então é uma empresa que está muito presente no Brasil inteiro e ela consegue ter várias vantagens, né? Uma das maiores vantagens da Ambev é essa capilaridade, né? Isso reduz custos, isso melhora a presença, isso facilita ali com o poder de marca dela. Então tem sempre, qualquer bar que você vá, qualquer restaurante que você vá, qualquer mercado que você vá ter marcas da Ambev.
Por isso que das marcas mais lembradas de cerveja, todas são praticamente da Ambev. Então, essa parte da logística e dessa capilaridade, essa presença do Brasil, ela dá muito mais vantagem do que o simples fato dela conseguir vender, né? Traz vantagem de custo e traz vantagem de marca também. Como eu comentei, né, presente em 95% do território brasileiro, né, 5.300 cidades. O Brasil tem pouco mais de 5.500 cidades, se eu não me engano. Então, uma empresa realmente um colosso aí no Brasil inteiro, né? Aqui a apresentação, finalmente, dos resultados do primeiro trimestre de 2023, mas, sinceramente, eu não gosto muito da apresentação da Ambev, né? Eu deixei aberta aqui só para mostrar para vocês, é muito pobrezinha, né? É uma das minhas críticas aí à Ambev, que ela tem uma comunicação com o investidor muito fraca, assim, né? Poderia melhorar. Apesar do Investor Day deles foi completo, de resto é muito, muito ruim mesmo. Mas vamos lá pro release da empresa, para a gente olhar, que tem mais detalhes aqui, né? Então, o volume total orgânico caindo aqui no ano contra ano de 0,4%, então praticamente estável, né? O volume diminuiu basicamente aqui. A parte não alcoólica do Brasil foi muito bem, né? Então ela está conseguindo crescer nessa parte. O Canadá deu uma segurada também, e a América Latina sofrendo como a gente já imaginava, né? Então, isso é um ponto, né? Acabei nem comentando, né? A gente vê aqui que ela está muito presente na América Latina, né? E vários países da América Latina ou estão em crise ou vão entrar em crise, né? Então, isso é um ponto um pouco negativo da Ambev. Ela já teve uma dependência maior da Argentina, hoje nem tanto. Então, vários países aí, até o Brasil, na verdade, né? É um país emergente, então isso acaba dando uma certa inconsistência no crescimento dela de longo prazo, né? Mas vamos seguir aqui. Então, a Argentina, principalmente, está impactada por um momento lá desafiador. E a América Central e Caribe também não estão muito melhores do que a América Latina, não. Mesmo assim, a receita, a gente vê que o volume estagnado, mas a receita cresceu bastante, né? 26%. O que está acontecendo? A Ambev está repassando o preço, né? Ou o mix de produtos também pode ter melhorado, mas a maior parte disso aqui é repasse de preço, né? Então o custo subiu, aos poucos ela vai repassando para os clientes, né? Então, o meu pai, por exemplo, tem um bar, a gente tem que sempre, né, de mês em mês ali, vender um pouco mais cara a cerveja, porque realmente a Ambev, ela repassou o preço, ela não tem dó, né? Ela repassa de uma vez só e os barzinhos e os mercados que se virem lá para arrumar o seu custo, né? Então, um crescimento de receita muito bom, né? 26%, mesmo com o volume estagnado, né? Apesar de que, infelizmente, ela repassa a receita, mas não é o suficiente, né? A gente consegue até ver aqui no GA, rapidamente, né? Apesar da receita da empresa ter crescido, né? Ou seja, saiu de 45 bilhões, né? A receita dobrou, né? 45 para 80 nos últimos 12 meses, o lucro não sai do lugar, né? Então, ela repassa, mas não o suficiente para cobrir os custos dela, né? Eu expliquei muito bem isso num vídeo recente aqui sobre o porquê que a Ambev está de lado há 10 anos, né? Procura aqui no canal que vocês vão ver lá o histórico de custo, como cresce muito mais do que a receita da empresa. O EBITDA crescendo 39%, né? Basicamente pelos mesmos efeitos. A parte não alcoólica no Brasil está indo muito bem, né? Pelo visto. Parte de cervejas também, é que esse ano a gente teve o Carnaval, né? Então o Carnaval ajudou aqui. Lucro líquido de 3,8 bilhões, né? Então é uma empresa muito grande, né? Crescimento de 8,1%, ok. Fluxo de caixa operacional de 576 milhões, então uma empresa que gera aí um fluxo de caixa bilionário no ano, né? Multibilionário no ano. Deixa eu ver quanto é que foi nos anos anteriores. Fluxo de caixa, 20 bilhões, caraca. 20 bilhões de caixa a Ambev gera. Aqui o comentário, né? Eles sempre comentam muito sobre o mercado, né? Quando a empresa, eu até comentei isso sobre o Itaú, né? Ou foi sobre a Vale, agora eu já não lembro, né? Quando a empresa fica grande demais, ela começa a ter dados sobre o mercado dela, né? Então é interessante de ler. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar um pouquinho isso aqui para a gente ir direto pro resultado, né? O volume, deixa eu aumentar aqui, né? Vocês não estão vendo. O volume da empresa, opa, foi demais. O volume da empresa, como a gente viu, estagnado. A receita líquida subindo 11%. Porque aqui é o orgânico, né? Só o orgânico subindo 26%, né? Então o total da receita subindo 11%, que também não é ruim, né? Basicamente em linha com a inflação ali, os custos no período. Lucro bruto subindo 15%, o EBITDA subindo 16%, né? Um resultado até aqui, pelo menos, interessante, positivo da Ambev, né? A recuperação de margem EBITDA, né? Que a empresa vinha perdendo, né? Então é importante essa recuperação. O lucro que subiu 8,2%. Ok, aqui é a parte estratégica dela, vamos passar um pouquinho. Aqui ela vai comentar o desempenho por segmento, né? Então a parte de cervejas do Brasil, o momento comercial continuou. Então as marcas premium, super premium, né? Estão crescendo 35% ano contra ano. Então
Isso aqui é muito forte, né? Por mais que sejam menores ali no percentual, né? Conseguir crescer 35% ano contra ano é muito crescimento, né? Para qualquer tipo de consumo, né? Então, foi ajudada ali para as estratégias de carnaval, né? Então, talvez um marketing aí mais acertado. Em 2022 ainda existia a obrigatoriedade de máscaras, ainda tinha um pouco de distanciamento, o pessoal ainda estava com muito medo, né? Então, isso daí ajudou também a empresa. Uh, Vamos ver aqui de perto, né, o resultado. Então, aqui a gente consegue ver o reportado, né? O volume estagnado no Brasil, ok. Receita crescendo bem. Então, a receita no Brasil cresceu mais do que a receita consolidada, né? Então, os outros países, outras localidades estão indo pior do que o Brasil. O que importa é o Brasil e bem, né? CPV, ó, vejam como o CPV dela cresceu no mesmo percentual da receita, né? Isso aqui é o pior, é a pior coisa para a Ambev, né? Assim, se ela der a sorte aí, porque realmente não está no controle dela, dos custos começarem a cair, né? Das commodities começarem a cair ou do dólar cair, né? Pode acontecer. Ela volta a ter aí uma possibilidade de gerar valor e de aumentar o lucro líquido, de aumentar a margem líquida, porque realmente não adianta muito você crescer a receita se o CPV está acompanhando no mesmo patamar, né? O lucro bruto cresceu 14%, ok? Aqui as despesas, né? Então as despesas excluindo depreciação e amortização crescendo 9,3%. Crescimento ok, isso aqui também era um problema no passado para a Ambev, né? Então ela estava sofrendo aquele ataque de concorrência e para poder voltar a crescer, ela teve que começar a investir bastante em marketing, em crescer equipe, em tecnologia. Então a despesa da Ambev também não parava de subir todo o trimestre. Era uma empresa que estava apanhando de todos os lados, assim, né? Mais legal que ela está se recuperando agora. Nesse trimestre, né, o crescimento foi aceitável, né, em linha ali com a inflação, lucro líquido operacional ajustado crescendo 20% ano contra ano. Né? Então, um resultado ok para a Ambev, né? Nada muito. Não foi um resultado incrível, né? Mas um resultado ok que a gente já esperava. Né? O resultado do quarto trimestre de 22 veio muito bom. O primeiro trimestre geralmente é um pouco mais fraco mesmo. Desempenho operacional mais fraco do que o quarto trimestre, né? É o mais fraco do ano. Aqui é o quê? Bebidas não alcoólicas. Isso aqui é interessante da gente ver, porque ele está crescendo muito bem, né? O crescimento consistente de 2 dígitos de receita líquida, então isso aqui é interessante, né? Está crescendo, estão utilizando muito bem ali a estratégia do BIS, né? Para distribuição. As marcas premium, né? Então essa parte de saúde e de bem-estar, né? Crescendo bastante. O H2O aqui, estratégia de venda, né? Produtos diet, light, zero, as pessoas cada vez mais interessadas nisso. A parte da Pepsi, né, a parceria aqui crescendo 15%, né, o volume cresceu 15%, nossa, foi muito bem essa parte aqui então, né, o reportado volume crescendo 7%, muito bom, e não é algo pequeno, né, já é 1,7 bilhão aí no trimestre, deixa eu ver quanto foi aqui, ó, 9, né, então não é pouco da receita, né, essa parte não alcoólica. Aqui sim é um crescimento interessante, né? Se a gente viu a receita líquida cresceu 18 e o CPV cresceu só 10, né? Esse era o mundo ideal para a Ambev, né? E aqui ela consegue repassar preço melhor, né? Então são mais produtos premium, né? Então ela consegue repassar, não tem tanta competição. Quer dizer, tem competição, mas deve ser uma competição mais suave. E aí ela consegue crescer o lucro bruto 31%, sobra aí espaço para ela pagar as despesas tranquilamente, né? Vamos seguir aqui. O que é isso aqui? Aqui é o Brasil consolidado, né? A gente já viu, né, mais ou menos, né? Receita crescendo bem, o CPV ok, né? Conseguiu conter ali um pouco do CPV, lucro líquido crescendo 16, despesa crescendo 11, e aí o EBITDA cresceu 22%. Né? Então, um resultado ok da Ambev, né? Bom, né? Assim, poderia ser bem pior. Um resultado, dados os últimos anos da empresa, uma recuperação bem interessante. Aqui é a América Central e Caribe, né? Que a gente viu que estava sofrendo um pouquinho, então o volume caiu, receita quase não saiu do lugar, o custo pelo menos está caindo, tá caindo enquanto a receita. O custo está caindo e a receita está estável, né? Então ela deve ter ganhado lucro bruto aqui, né? Então, ou seja, ganhou margem. Seria melhor ela vender mais, né? Mas, dado um cenário de crise, um cenário mais desafiador, pelo menos ela mantém ali a lucratividade, mantém a margem. Vamos seguir aqui na América Latina. América Latina é o pior, né, das localidades, né? Tá caindo o volume, a receita tá subindo. Ah, tem a parte da moeda, né? A receita tá subindo, 20% aqui
Receita por hectolitro, ok. CPV estável. CPV por hectolitro. Ah, por causa da moeda, né? Meu Deus. Esse é outro problema aqui da Ambev, né? Essa parte do ajuste das moedas acaba bagunçando um pouquinho o resultado. O lucro bruto 2,8 bi, crescimento de 23%. Ok, e o EBITDA ajustado. Então, quando considera a conversão das moedas, como fala assim, tá agregando no resultado da Ambev, né? Tá sendo positivo para o resultado consolidado total da Ambev, né? Não está tão prejudicando tanto o resultado da empresa, né? Na receita e no volume tá, né? Mas no lucro bruto e no EBITDA e no lucro operacional veio positivo aqui e tá impactando positivamente o resultado da Ambev. O Canadá é um pouco mais estável, assim, não cresce muito, mas também não cai, né? É uma linha é país envolvido, né? Um país que também não vai ter crise de uma hora para outra, né? Não tem tanta recuperação também, né? Então o volume cresce aí 5% ano contra ano, a receita cresce de uma forma mais tímida, o CPV crescendo mais aqui, então é a conversão ao contrário, né? O lucro bruto crescendo 2%, né? Então uma localidade, né? O Canadá não adiciona tanto assim para o volume total, né? O lucro bruto ou o EBITDA total da empresa, né? É uma localidade um pouquinho mais irrelevante, né? Que a gente tinha visto lá. Cadê? O Canadá. Aqui é a receita líquida, não é o EBITDA, né? Do EBITDA é menor essa importância. A gente vai ver mais para frente. Então aqui é o consolidado, ok. Lucro bruto reportado 15%, perfeito. Lucro líquido 8%. É o que dá para esperar de uma empresa do tamanho da Ambev, né? Então esse 8% aqui tá ótimo, visto o cenário, tudo que aconteceu nos últimos um ano. Se a gente pensar de um ano para cá, foi justamente quando estourou a guerra, né? O trigo subiu absurdos naquele primeiro momento da guerra. O combustível também, que é um gasto muito importante para a Ambev, então, por toda a operação logística que ela tem. Então, de ano a ano, ela ter conseguido controlar e segurar do lucro líquido aqui 8%, para mim é um resultado bem ok, tá bem, bem aceitável. Aqui é o quê? Tá, vamos seguir aqui. Resultado financeiro, né? Isso aqui não importa muito para a Ambev, ela tem caixa líquido, né? Ó, dívida líquida consolidada. 14 bilhões de dívida. Aliás, aqui 3,7 bilhões de. Cadê 2023? 3,8 bi de dívida, mais de 12 bilhões de caixa, né? Ou seja, dívida líquida de 8,6 bi, então bem tranquila. O que é isso aqui? É imposto. Composição acionária a gente já viu. Aqui normas. Eu quero ver o total, ela separa, ela traz o total do EBITDA por localização. Não tô louco? Aqui, é isso que eu queria ver. Receita, lucro, EBITDA, né? Então, quando a gente pega o EBITDA, cerveja Brasil 44%, bebida não alcoólica 4,6%, América Central 13%, América Latina 29% e Canadá. Isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então o Canadá, ele é um resultado mais morno, mas ao mesmo tempo é o que é menos impactante pro resultado operacional da Ambev, né? Então 6,1% do EBITDA só é do Canadá. Então o que mais importa aqui é cerveja no Brasil vir bem, né? A gente viu que veio bem, assim, ela tá fazendo o que pode, né? Tá repassando o custo e não tá ali conseguindo acrescentar muito, né? Bebida não alcoólica veio muito bem, né? A América Central veio meio está sendo prejudicado, teve uma queda de volume, né? Aliás, a América Latina teve uma queda de volume, mas teve um resultado ainda positivo mesmo assim. E aí, um resultado consolidado geral aqui que foi bem ok aí para a Ambev. Né? Eu quero ver também agora fluxo de caixa só para a gente finalizar. Aqui é o resultado consolidado, a gente já viu. Fluxo de caixa, né? Então, lucro líquido de 3,5 bi, devolve a depreciação. Resultado financeiro, ela tira. Eu não gosto muito disso, mas ok. 5,2 bilhões de caixa operacional, né? Ficou 1,2 bi preso em estoque, pagou 2,6 bi de fornecedores e reduziu contas a receber. Então ela perdeu bastante caixa aqui nesse primeiro trimestre, né? Não sei se isso é normal, não acompanho tanto assim a Ambev, mas uma geração de caixa aí, mesmo assim, né? Mesmo com todo esse efeito negativo, 2,2 bi, né? É normal, né? A gente vê aliás, o primeiro trimestre é esse, né? Então tô no lugar errado aqui. Mas a mesma coisa, um efeito parecido, né? Então,
4 bi pagos para fornecedores, 496 milhões presos em estoque e um aumento aqui no contas a receber, que aí sim, que aí piora o caixa, né? Porque agora ela tem um aumento de contas a receber. Então, uma geração de caixa das atividades operacionais de 1,6 bi. E aqui ela devolve os juros, né? Mas ela tinha tirado aqui em cima ou eu tava olhando o ano errado, né? Cadê? Resultado financeiro. Tá. Então, nesse meio desse resultado financeiro tem um monte de coisa que não é juros. Aí aqui ela coloca os juros, beleza. Então, juros pagos, juros recebidos, que vai ser maior porque ela tem caixa. Impostos. E aí ela gerou... Que é isso aqui? Nossa, imposto 2,5 bi. Fluxo de caixa das atividades operacionais, 576 milhões negativos, né? Mas isso daqui é normal, né? Essa parte trimestral, não sei por que ela teve tanto contas a pagar aqui, mas é normal, né? A Ambev, quando a gente pega no anual, né? Não sei se dá pra gente pegar aqui, só pra gente... Dá pra ver no GA também, né? Então, o fluxo de caixa operacional dela anual geralmente é positivo, né? Então, 22 bi em 2021, 20 bi em 2022, 18, né? Então, é uma empresa que tem uma geração de caixa bem tranquila, né? Bom, pessoal, para finalizar, vamos passar aqui rapidinho no GA, né? Então, a Ambev é uma empresa aí que a gente viu que não tem conseguido crescer. A qualidade dela foi impactada aí por conta do aumento de custos, todo o cenário econômico do Brasil nos últimos anos. É uma empresa que, mesmo ela não crescendo e não tendo uma ótima qualidade nos últimos anos, não paga dividendo. O mercado negocia ela com múltiplo, com prêmio, principalmente de governança, de histórico, de gestão, de previsibilidade, uma empresa muito previsível. Então, o mercado acaba pagando caro ali na Ambev, sempre pagou. Não sei se vai continuar assim depois desse escândalo aí da Americanas. Uma empresa com uma ótima saúde financeira, né? Aqui a gente vê o crescimento da receita, aqui fica claro, a receita cresceu bem, mas o lucro quase que não acompanhou nos últimos 5 anos. É uma empresa rentável, né? Inclusive ela tem o melhor ROIC de todo o setor no mundo todo, de todo o setor de bebidas no mundo todo, a Ambev tem o melhor ROIC, historicamente. Margem bruta 49%, então a última margem bruta já foi muito alta essa margem bruta da Ambev, né? Já chegou a 60% no passado, se eu não me engano, né? Dívida não preocupa, então é uma empresa super tranquila. PL 16 vezes, vamos ver como é que tá o histórico do PL dela. Aí, ó, ela geralmente, ó, se a gente pegar ali 2016, ela tinha um PL 20, 18, né? 25. Então a empresa não crescendo, né? Aqui a Ambev já não crescia nada e o mercado ainda assim pagando 22, 23 vezes lucro, né? Só agora é que ela começou a ter um desconto ali abaixo da média do prêmio que ela sempre teve, né? Não sei se por conta aí talvez desse... Se a gente pegar aqui foi justamente em janeiro, né? Que ela começou a descolar mais, né? Talvez por conta do escândalo aí da Americanas, né? Dividend yield de 4,1%, que não é ruim para uma empresa do tamanho da Ambev, da geração de caixa que ela tem, né? Um payout alto até, né? 57%, mas ela não tem muito o que fazer com dinheiro, ela não pode crescer na América do Norte. Aqui o volume não anda. E ela não tem esse apetite de crescer para outros setores, né? Ela tem que devolver para o acionista mesmo. Receita crescendo ano contra ano, muito bom, mas o EBITDA quase não sai do lugar por conta dos custos, né? Inclusive o EBITDA está menor do que 2020, 2016. O lucro líquido quase que também não sai do lugar, né? A margem EBITDA caindo aí nos últimos anos, a margem líquida caindo também. Então, é uma empresa que, inegavelmente, não tem como dizer que a Ambev não piorou nos últimos anos em fundamentos, tá? É muito difícil a pessoa afirmar isso. Claro que boa parte disso não foi culpa dela, né? Foi o trigo, foi o commodity, foi o dólar, foi a crise econômica. Mas a gente tem que investir nas empresas que elas existem com as condições que elas existem, né? Só, se o mercado de cerveja ficar ruim em 40 anos, você vai ficar sendo sócio da Ambev em 40 anos, né? Na minha mente não faz muito sentido. Aqui a queda dos ROIs da margem, ok. Dívida líquida, EBITDA sempre negativa, então a empresa nada alavancada, é um dos pontos mais positivos da Ambev, né? Geração de caixa a gente viu que esse ano foi fora do normal. Não fora do normal, né? Mas enfim, é só o primeiro trimestre, isso daqui vai ser compensado no restante dos trimestres. E aqui as dívidas da empresa sempre negativa e sempre pagamento de dividendo aí. Mas ao mesmo tempo não tem crescido muito, né? Não é aquele pagamento que a gente gosta de ver que sempre cresce, né? Então também não é uma empresa muito pagadora de dividendo, né? Então a Ambev ela não cresce, não paga dividendo, tem uma qualidade que tem piorado, melhorou um pouquinho e um valuation caro, né? Então o ponto que salva aí ela é a parte da qualidade da governança e da saúde financeira, né? Vamos dar a nossa nota aqui para a Ambev. Para o setor, continuo dando nota 3, né? Governança
nota 4, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu aí. Não sei se a Ambev merece um 5 ou não, né? Vamos saber daí pra frente. Eu não dou um 5 também por conta das apresentações dela, que não são muito boas, tá? Eu acho que ela poderia se esforçar um pouquinho mais, uma empresa que gera 500 milhões de caixa, não pode pagar um designer lá para fazer uma apresentação melhor. E para a empresa, eu acho que a Ambev, apesar de tudo, né, ela tem muitas vantagens competitivas, né? Tem a capilaridade, tem um caixa muito sólido, tem aí liderança em marcas, liderança nos segmentos que ela atua, tem oportunidade de crescimento, né? Ela acordou um pouquinho nos últimos 2 anos para essa possibilidade de crescimento, melhorou ali a tecnologia. Então, essa nota aqui era a nota do Codebella, né, que é o analista que cobre a Ambev, né, que cobria a Ambev aqui. Para mim, a Ambev hoje é uma nota 8, né, ela pode se tornar uma nota 9, talvez ao longo desse ano, se ela conseguir se recuperar. A gente está vendo um dólar caindo aqui no Brasil, as commodities estão caindo, então provavelmente o resultado da Ambev de 2023 já vai ser um resultado melhor em comparação aos resultados históricos dela. Beleza, pessoal? Bom, pelo vídeo hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Compartilha com seu amigo também que investe em Ambev, né? A gente fez aqui uma análise do primeiro trimestre de 2023. E lembrando que a gente vai continuar essa série. Então, na semana que vem, a gente volta com Santander, Banco do Brasil, BTG, outras empresas gigantescas aí que os investidores gostam de investir. Eu tenho bastante curiosidade. Beleza, pessoal? Bom, um abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.